Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. Que bom estar na casa do Senhor, numa manhã de domingo chuvosa, uma manhã bem aconchegante. Mas você que está em casa, tem mais duas oportunidades para você cultuar ao Senhor. Temos esse culto agora às 8 da manhã, à tarde às 17 e à noite às 19. Venha cultuar ao Senhor, tá? Amém? Eu queria compartilhar uma palavra de abertura com a igreja, que está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 1 e 20. Uma palavra abençoadora para a nossa manhã, uma palavra de esperança. Que o Senhor possa estar te abençoando na sua casa, você que veio ao templo congregar conosco, isso é muito importante. Isaías 53, versículo 1 em diante, diz assim: Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como terro bruto, verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelha, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer, sem deixar descendentes de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, por causa de tudo que meu servo justo passou. Ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos, intercedeu pelos pecadores. Glória a Deus, que palavra cheia de esperança para nossas vidas. Assim como essa chuva nessa manhã irriga essa terra que está seca, um verão bem forte, né? A palavra do Senhor hoje quer irrigar a tua vida, quer trazer esperança, quer gerar vida em você. Venha ouvir essa mensagem de hoje, venha congregar conosco, venha ser abençoado, venha renovar suas esperanças nessa manhã. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Você que está na sua casa, dê uma salva de palmas. Isso é uma palavra de esperança para mim e para você. Glória a Deus que o Cordeiro foi morto em nosso lugar, para nos curar, para nos restaurar, para trazer esperança. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Nós nos rendemos a Ti, Deus. Nós queremos, Deus, pedir a Tua graça, a Tua sabedoria sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os que estão aqui, os que estão em casa, os que estão por chegar ainda, Deus. Abençoa as demais congregações, Pai. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos. Amém. Glória a Deus.
Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, cante. Quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia, Jesus. Aleluia, Tu és o caminho, Senhor, a verdade e a vida, Deus. Aleluia, Espírito, enche-nos, Pai, nesta manhã. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo nessa manhã? Aleluia, cante essa música. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida.
Quantos querem se derramar na presença de Deus nesse lugar, querido? Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Deus maravilhoso. Quantos nessa manhã querem ser visitados pelo Espírito Santo? Aleluia, Ele está aqui neste lugar, querido. Aleluia, Deus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia, Jesus. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Mais uma vez. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia, Jesus. Eu quero conhecer mais de Ti. Mais uma vez cante. Vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Mais uma vez. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Diga nessa manhã: eu quero viver algo novo.
fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Você pode dizer nessa manhã: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Mais uma vez. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia, Jesus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Cante assim: eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Cante para o Senhor essa manhã. Faz meu coração arder de novo. Cante. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração, faz meu coração arder de novo. Aleluia, Jesus. Quantos querem navegar? Quantos querem navegar com o Espírito Santo essa manhã? Feche os seus olhos, porque você conhece essa canção, querido. Feche os seus olhos nesse momento.
que te compreendeu, que me compreendeu. Aleluia! Sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo. Aleluia! Vem como em Pentecostes. Vem, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem, Senhor, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Só você agora. Espírito, Espírito, você que está na sua casa, cante. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. É isso que você quer, é isso que você terá se você clamar, querido. Aleluia, aplauda ao Senhor nesta manhã. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Quão bom é estar louvando e adorando na casa do Senhor. Mas nessa manhã eu queria convidar você que está em casa, você que está aqui no templo, para orarmos por duas causas, né? A primeira, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos nossos governantes, né? Domingo passado foi a eleição, né? Então eu queria convidar a igreja para estar orando pelos futuros governantes da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas como da nossa nação, né? Para que seja um governo justo, né? Um governo que abençoe pessoas e não uma minoria, né? E a segunda causa de oração é para repreender uma segunda onda de medo, né? Que vem atingindo o psique das pessoas, o psicológico das pessoas que estão amedrontados aí por uma segunda onda de Covid. Então nós, como igreja, nós queremos nos levantar em oração para repreender toda essa ação maligna, né? Que tem causado medo na vida das pessoas, que tem aterrorizado a vida das pessoas. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, para nós estarmos a abençoar os nossos governantes, Senhor, que eles venham, Senhor, fazer um governo justo, Senhor, um governo para abençoar a vida das pessoas, que venha abençoar a sociedade, Deus. Nós repreendemos todo espírito de corrupção que possa haver, Senhor, não só no nosso município, mas na nossa nação, no nosso estado, Deus. Que os vereadores, Senhor, o legislativo possa fazer leis que abençoem o povo e não venha explorar o povo, Deus. Que o executivo, Senhor, venha trabalhar em prol do povo, Deus, não explorar. Que eles possam ser os nossos servos, Senhor, e não os nossos patrões, Deus. Queremos também repreender, Senhor, todo esse espírito de medo, essa segunda onda, Senhor, do Covid, Deus. Isso é uma mentira, nós não cremos nisso. Nós cremos que o Senhor morreu e levou sobre si as nossas enfermidades, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, ser com cada um, com aqueles que estão abalados nesse exato momento, com aqueles que estão preocupados, Senhor. Que o Teu Espírito venha, possa visitar essas pessoas e encher de coragem, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar, igreja. Queridos,
essa semana eu tive um devocional com o Senhor e eu queria compartilhar com vocês a questão da nossa mentalidade. Estou falando de nós como cristão mesmo. Quando, às vezes, um candidato se elege, que às vezes a gente está, torcendo por ele, a gente toma aquele candidato ali como o nosso patrão. Mas a Bíblia fala para nós passarmos por uma transformação de mente. E sendo que eu queria agora compartilhar com vocês uma palavra de dízimo e oferta, que está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 22, versículo 1 em diante. Aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento. Disse ele aos servos: o rapaz e eu iremos adiante, mas vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: pai, sim, meu filho. Respondeu Abraão: temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus pôs os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente a abençoarei, multiplicarei grandemente os seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos. E por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você obedeceu. Diga comigo, tudo isso porque você obedeceu. Queridos, essa passagem bíblica nos inspira muito. Se você observar, quando Deus pede o filho de Abraão como sacrifício, como oferta, por que Deus não se referiu a Ismael? E a Bíblia ainda é bem clara em dizer que ele pede o seu filho, o seu único filho. Porque Deus só pede como oferta aquilo que ele mesmo te deu. Ou seja, o Senhor não aceita ofertas ilícitas, que está fora do plano de Deus. Amém, igreja? Um segundo ponto para a gente ver é que a Bíblia diz que quando Abraão foi convocado por Deus para fazer essa oferta, qual foi a atitude de Abraão? Ele obedeceu imediatamente. A Bíblia diz que na manhã seguinte ele já partiu. Queridos, a Bíblia não se refere ao horário, mas eu posso crer que se Deus tivesse convocado Abraão na manhã daquele dia, certamente Abraão acho que teria ido no mesmo dia. E a obediência imediata a Deus é uma prova de que nós confiamos no Senhor. Toda vez que nós procrastinamos uma decisão de algo que Deus nos pede, isso reflete uma falta de confiança no Senhor. Um terceiro ponto, a Bíblia diz que Abraão ofertou a Deus não somente o filho, mas ele ofertou os servos, os animais, tudo aquilo que ele tinha. A Bíblia também diz que Abraão era um homem rico, de muitas posses. Certamente ele era um homem muito ocupado. Imagina só um cara tão ocupado, com tantos bens, de repente o Senhor o convoca e ele diz: não, Senhor, eis-me aqui, eu vou te obedecer. Já parou imediatamente e acatou o chamado de Deus. E a Bíblia também diz que quando ele chega naquele monte, ele mostra mais uma vez a confiança no Senhor. Ele diz para os servos:
fiquem aqui, vou subir o monte, vou ofertar, eu e o meu filho, e nós voltaremos. Olha só o nível de confiança de Abraão. E aí a Bíblia diz que ele subiu o monte, mas eu posso na minha mente imaginar que à medida que Abraão subia o monte em direção à obediência de Deus, a provisão de Deus subia do outro lado para se encontrar com Abraão. Queridos, isso é muito forte. Eu não sei se você entendeu essa mensagem, mas se você entendeu, eu quero lhe chamar a dar um glória a Deus, uma salva de palmas, um aleluia. Levanta desse lugar, exalte o nome do Senhor, queridos. Você que está em casa, Deus nunca vai nos abandonar. À medida que Abraão subia, a provisão de Deus subia. A provisão sempre vai estar no cume da obediência de Deus. A obediência de Deus tem um ponto exato. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo porque Ele deixou essa palavra poderosa para nos inspirar, para nos corajar. Talvez você esteja abalado, né, com essa onda, segunda onda, né, que não vai acontecer, queridos, não vai acontecer na nossa nação. Mas eu quero te encorajar nessa manhã. Faça uma prova com o Senhor. Dê o seu melhor. Abraão ofereceu aquilo que ele mais desejava, aquilo que ele mais ansiava, aquilo que ele mais amava. E o Senhor proveu na hora certa. Amém? Pai, nós queremos, Deus, mais uma vez te agradecer, Senhor, nesta manhã. Somos gratos a Ti, Senhor, por tantos exemplos de homens corajosos, homens cheios de fé e de confiança no Senhor, Senhor. Abraão é um homem que nos inspira, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse exemplo que ele foi para nós, Deus. Obrigado também pelo exemplo que o Teu Filho Jesus foi para nós, Senhor, que se sacrificou a si mesmo por amor de nós, se ofertou a si mesmo por amor de nós. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa bênção que é o Teu Filho Jesus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Oferte ao Senhor, queridos. O Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força, salvo Teu ungido, Senhor, guia os meus passos. A Ele me entreguei, nele confiarei. O Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força, salvo Teu ungido, Senhor, que guia os meus passos. A Ele me entreguei, nele confiarei. Aleluia, Jesus. Diga, é Ele quem me abençoa, é Ele quem me abençoa e me guarda. Sobre mim resplandece o Seu rosto, pois é dele que me vem a paz. A Ele me entreguei, nele confiarei. Não temo mal que possa vir, força não há destruir. O amor e a fé no coração do Senhor recebi, pois é dele que guia os meus passos. A Ele me entreguei, nele confiarei. A Ele me entreguei, nele confiarei. A Ele me entreguei, somente nele eu confiarei. Aleluia, Jesus. Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, queridos. Nós louvamos o Senhor por nos dar esse privilégio, essa oportunidade de estarmos na sua casa nesta manhã. Pode se assentar, queridos, toma o seu lugar. Queremos agradecer você que está conectado conosco através dessa live, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, lá no Amapá,
lá em Rurópolis, lá em Belém, tantos lugares que estão assistindo a nossa live nesta manhã, essa manhã abençoada que Deus nos deu para termos comunhão com Ele. Queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos comunicar a palavra do Senhor e prestarmos um culto juntos ao nosso Deus nesse dia tão especial. Estive ausente daqui alguns dias, brinquei com alguns irmãos que eu não vi domingo passado, não vi domingo atrasado, vocês aqui, é porque também eu não vim, né, que eles não estavam no templo, né, não poderia vê-los se eu estava bem longe, bem distante. Mas nos últimos 12 dias nós tivemos muitas experiências, e eu quero apontar aqui agora, e logo depois da mensagem, depois da live, nós vamos mostrar algumas fotos que não é possível mostrar aqui por causa das nossas instalações, mas nós estivemos no Pirarara, 2 congregações que tem lá, tivemos a posse do nosso irmão Francildo e a despedida do irmão Carlos no Pirarara, visitamos os novos irmãos lá do Itatá também, que são 35 quilômetros para frente, e tivemos um tempo muito abençoador, um tempo maravilhoso, abençoamos casamentos, batismo, tivemos nessa localidade, nesses dias passados, e no domingo nós estávamos na igreja da 20, para outro lado, para quem não sabe aqui geograficamente, para outro extremo. Chegamos na cidade, voltamos e fomos para essa congregação, para dar assistência lá, onde ontem, passamos a semana dando apoio lá, e ontem foi a posse do presbítero Carlos e da sua esposa. Tivemos um culto maravilhoso, um culto muito expressivo, com muita gente, e a presença de Deus no culto de ontem, lá no travessão da 20, na Agorovila, Duques de Caxias, 68 quilômetros aqui de Altamira, onde agora o presbítero Carlos é o obreiro de tempo integral nesta congregação. E nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos tido de estar com esses irmãos e abençoar a vida deles. Por isso nossa ausência aqui. Mas hoje nós estamos de volta, graças a Deus, para um tempo de comunhão com a igreja e com a palavra do Senhor. Também estamos lançando hoje um desafio, uma campanha lá para a congregação do Espelho. E depois dessa mensagem também, nós vamos dizer o que é, e contamos com você, que você participe da obra do Senhor, que você tenha um coração generoso para investir na obra do Senhor. E como disse a pastora Eliana há poucos dias atrás aqui, que o pastor Piva de São Paulo, ela mencionou nessa palavra, ela disse que o pastor Piva fala para a igreja: de tudo que você recebe, de tudo que você tem, o único que permanece para sempre é o que você investe no reino de Deus. O teu mesmo é o que você investe no reino de Deus, esse permanece. Aquilo que você não investe no reino de Deus, some das suas mãos. E nessa palavra nós vamos compartilhar alguma coisa que vai apontar também para isto nesta manhã. Abra conosco a sua Bíblia, na carta do apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2, versos 15 e o versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e o versículo 16. 2 versículos apenas para nós lermos da palavra do Senhor nesta manhã. E diz assim a palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Repetindo esse segundo versículo: pois tudo que há no mundo, a cobiça, ou os desejos, aquelas coisas que nos fazem ficar ansiosos para termos, para possuirmos, elas não procedem de Deus, elas procedem do mundo. Os desejos dos olhos, eles nos levam, na grande maioria, quando olhamos para as coisas do mundo e desejamos elas e nos ansiamos por elas, elas nos levam para as coisas mundanas, e elas não procedem de Deus, mesmo sendo bênção de Deus na nossa vida, de uma forma muito especial, de uma forma gloriosa, mas elas são do mundo. E a palavra diz que o mundo passa com todas as suas concupiscências. Portanto, que Deus nesta manhã ministre o nosso coração com a sua palavra e nos dê graças para que a gente possa continuar crescendo
em comunhão com Ele. Curva a sua cabeça, queremos orar ao Senhor neste momento. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos nesta hora, Senhor, pelo privilégio que Tu nos dá de podermos estar novamente na sua casa, nesse dia chuvoso aqui para nós de Altamira, nesse dia abençoado, um dia sereno, calmo, tranquilo, mas como diz o hino de número 60 do cantor cristão, embora o céu sereno pareça ser, vigia e ora, porque lutas, tentações, pressões, ataques malignos, todos os dias tem, e nós precisamos estar atentos. Por isso pedimos graças ao Senhor. Oramos agora, nos colocando nas Tuas mãos para compartilharmos esta palavra. Tu sabes, ó Deus, que é com temor e tremor, Senhor Deus, e nos sentindo muito pequeno que estamos aqui neste altar agora, Senhor, para compartilhar essa palavra. Por isso eu peço graças ao Senhor, e eu oro por todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, nos assistindo agora, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre eles, que a Tua graça esteja sobre eles, e que as Tuas misericórdias sejam abundantes sobre as suas vidas, e que esta palavra venha profundamente de encontro ao nosso coração nesta manhã, para nos ensinar, para nos tratar, para nos edificar e para nos fazer, ó Senhor Deus querido, crescermos espiritualmente. Pai, nós oramos e nós te agradecemos nesta hora por este privilégio, que o Senhor visite agora, mais uma vez te pedimos, aqueles que estão enfermos, aqueles, ó Deus, que estão com Covid, aqueles que estão com CA, aqueles que estão com outras enfermidades nos hospitais, o Senhor conhece-o em casa agora, visite, Senhor, visita, Deus, os nossos irmãos, idosos, vovós, ó Senhor, aqueles que já estão enfermos também por causa da própria idade, que o Senhor visite eles nesta manhã, esteja guardando. Nós te agradecemos pela sua proteção que tem sido abundante sobre as nossas vidas, que o Senhor guarde todos aqueles que nesta manhã, ó Deus, de alguma forma estão atravessando lutas, que o Senhor dê-lhes vitórias, Pai, é o que nós te suplicamos para a tua honra e para a tua glória, e o povo de Deus diga amém. Queridos, o que você mais ama? O que você tem amado? Quais são as coisas que você tem colocado como centro na sua vida no dia a dia? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos investir, nós precisamos progredir, nós precisamos estudar, nós precisamos das nossas famílias, os jovens precisam e devem se casar e ser abençoados, os adolescentes devem estudar e se formar, os jovens também, tudo é necessário para a nossa vida, mas aonde está a prioridade do nosso coração? Uma das coisas que nós temos meditado nesses dias e tem ficado muito forte no nosso coração, é que nós somos especialistas para quebrarmos princípios, para quebrarmos ordens. Nós temos uma facilidade para desobedecer. É muito mais fácil desobedecer do que obedecer. Desobedecer não tem preço nenhum, tem consequências. Obedecer tem preço. Eu falava com uma pessoa nesta semana que se meteu numa enrascada daquelas mais difíceis da vida de um ser humano, pessoa ainda muito jovem, e eu disse para essa pessoa, ela falou assim: pastor, disseram para mim que agora não tem mais jeito. Eu falei, para o nosso Deus, para o meu Deus, há jeito para tudo. Sim ou não, queridos? Até para um morto ressuscitar. Agora, há casos e há situações que nós não damos lugar para o Senhor. E aí a pessoa ficou assim emocionada, porque tinham dito para essa pessoa que agora ela estava perdida, não tem mais jeito para ela. E aí eu disse o seguinte para essa pessoa: é mentira, tem jeito. O problema é que agora tem um preço para você pagar. E aí eu não sei se você está disposto a pagar o preço. Grande parte das pessoas não querem pagar o preço da vida cristã. Elas querem ser cristão do seu jeito, presbítero Dailson. Elas querem ver do seu jeito, querem que Deus lhe abençoe nas suas vontades. Enquanto Jesus disse que nós precisamos renunciar tudo. Aquele que não deixar tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo 33. Aquele que não deixar tudo quanto tem não poderá ser discípulo de Jesus. Não pode ser aluno de Jesus, não pode ser aprendiz com Jesus, não pode caminhar com Jesus, não tem como. Porque por natureza nós somos terrenos, nós somos mundanos, nós somos carnais. E a nossa natureza carnal
é propensa, amados, para o pecado. E Deus não comunga com o pecado. Deus não comunga com essas coisas. Então, como eu disse, nós temos uma facilidade para quebrarmos princípios da palavra de Deus. E esse não é um problema meu aqui, do Daniel. Não é um problema seu apenas. Esse é um problema de todos aqueles que querem andar com o Senhor. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19, ele grita e brada, dizendo: pobre homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu estou praticando. Há uma guerra dentro de você e dentro de mim, amados. O bem que eu desejo, disse Paulo, que a minha vontade é fazer as coisas certas, mas quando eu menos percebo, eu estou fazendo as coisas erradas. E aí que eu tenho dito muitas vezes, eu falei nessas congregações, nos nossos lugares que temos aí, as nossas igrejas espalhadas esses dias, por várias vezes disse isto. Eu tenho 1 ano e pouco de casado, e eu já precisei pedir perdão para minha esposa várias vezes. Ela ri de mim e fala assim, eu falei, já precisei. Porque eu acabo fazendo o que não era para fazer com ela, tratando da forma que não era para tratar, dizendo o que não era para dizer. Quando eu vi, já aconteceu, já disse, e aí só tem uma forma: voltar atrás, reconhecer onde errou e pedir perdão. E eu fico feliz por ver que os meus colegas fazem isso. Pastor Osés, domingo, aqui na live, eu assistia, eu não estava aqui, mas eu vi a mensagem, e ele disse assim, olha, eu precisei pedir perdão para minha esposa. E até ele usou uma expressão que é muito rara ele usar: nega, vem cá, nega, errei. Nós temos uma dificuldade para nos humilhar, especialmente dentro da nossa família. Quebramos princípios na nossa convivência conjugal, na nossa convivência paternal, na nossa convivência como filhos. Nós quebramos princípios constantemente, amados, e não paramos para vermos isto. Por exemplo, a palavra do Senhor diz assim, ó, não matarás. Eu espero que ninguém aqui derramou sangue de ninguém que está me vendo através da live e também aqui nessa mensagem. Mas odiar alguém é assassinato perante Deus. E aí quantas vezes nós já odiamos pessoas? Quando você odeia uma pessoa, você não quer mais ouvir a voz daquela pessoa, não quer mais falar com aquela pessoa, não quer ver ela à sua frente, não lhe interessa mais, ela deixou de existir para você. Perante Deus é um assassinato. Nós podemos estar matando, ou ter matado muitas pessoas, e nunca paramos para ressuscitar elas de novo, pedindo perdão e admitindo o nosso pecado. Não fornicarás, não te prostituirás, porque eu sou um Deus zeloso. Desde o Antigo Testamento está sendo dito isto. Nunca se viu tanta imoralidade dentro das igrejas, e parece que está tudo normal, não nos incomoda. Diz assim, é assim mesmo. Olha, é assim mesmo que a mídia está mostrando, é assim mesmo que o povo vive agora. Mas a palavra do Senhor está dizendo para nós, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Para o mundo é assim mesmo, queridos, mas para nós não. A palavra do Senhor nos diz, não defraudeis. Como hoje as pessoas estão defraudando umas às outras, na área da sexualidade, na área imoral, e na área financeira, e na área das coisas, defraudando. E não tem medo, não tem temor, não se preocupam. Isso é o mundo, queridos. A maioria das pessoas, jovens, adultos, amados, estão vivendo uma vida paralela à igreja dentro do mundo. E a palavra está dizendo assim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Aquele que ama o mundo, que se afeiçoa ao mundo, que se afeiçoa aos prazeres mundanos, as coisas que o mundo nos oferece, elas começam lentamente, muito sutilmente, e elas tomam lugar no nosso coração, e nós acabamos entrando na onda mundana, e não nos preocupamos, amados. A palavra do Senhor diz que nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. Mas como tem pessoas que acham que uma mentirinha de leve, não existe mentirinha de leve, meus amados. Uma falsidadezinha, naquela venda, naquele negócio, com aquele dinheiro, com aquelas outras coisas, que não tem problema nenhum. A palavra do Senhor diz que um pouco de fermento leveda toda uma massa.
qualquer pouquinho de contaminação num copo d'água, por minúscula que seja, você não toma mais a água. Toma, Alex. Ah, está contaminado, não quero, não tomo. Mas nós tomamos a água do mundo, nós comemos a comida do mundo, nós bebemos as bebidas do mundo, no sentido daquilo que nos oferece emocionalmente, e não nos angustiamos. Nós quebramos princípios, nós falhamos, nós deixamos de viver o reino de Deus, e nos esquecemos do que nos diz a palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, dê uma olhadinha na sua Bíblia aí rapidinho, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, tudo que está ligado à sexualidade fora da bênção do casamento é imoralidade, nem idolatrias, nem idólatras, aliás, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Esse texto aqui, só de eu ler esse texto aqui, eu já estou correndo o risco de ser punido. Estamos num tempo tão difícil, amados, tão próximo da volta de Jesus, que só o fato de eu ler esse texto agora, nessa live, que está sendo publicado agora, eu ainda posso ser chamado a atenção, e quem sabe punido severamente, porque eu li esta palavra aqui. Mas essa é a palavra de Deus, esse outro lado é o mundo, e o mundo passa com as suas concupiscências. As pessoas que estão empenhados em defender essas leis, que estão contrariando a palavra de Deus, elas vão passar, e vou dizer mais alguma coisa aqui na frente, que é muito forte. Estão tentando nos proibir de dizer que o pecado é pecado, que a imoralidade é imoralidade, que isso afasta o ser humano de Deus, o nosso Criador, aquele que nos dá a vida para mim e dá a vida para você que é inimigo de Deus. Quem sabe me vê e me ouve nessa hora. É o mesmo Deus que nos dá o ar que nós respiramos, é o mesmo Deus, e é a palavra dele que passará os céus e passará a terra, mas ela não passará, que está dizendo para nós que nós precisamos nos cuidar e precisamos nos ater no cuidado de não nos envolvermos com um sentimento amoroso, mundano, maligno, carnal, porque o mundo passa e a sua concupiscência também, os seus desejos, e a palavra de Deus, amados, nos leva para a vida eterna com isso, se formos obedientes ao Senhor. E aqui o texto está dizendo, não se enganem, e aí temos uma lista, não é só esta, dos que não herdarão o reino de Deus. Como é que está o seu coração diante da palavra de Deus? Você é daqueles que diz para ti mesmo, a palavra de Deus está dizendo isso, e eu preciso parar bem aqui, eu tenho que voltar para trás, eu tenho que regredir, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me humilhar? Ou é daqueles que diz assim, tem nada a ver, tem nada a ver, eu tenho falado e cortado algumas pessoas assim, mas todo mundo faz. É muito comum essa frase, mas todo mundo faz. Mas todo mundo. Cuidado com o excesso, cuidado com o exagero de palavras. Não é todo mundo. Eu espero que você também não faça as coisas que estão fazendo que ofende a Deus, e eu luto para não fazer elas também. A palavra tem várias orientações para nós. Por exemplo, pais, inculquem a palavra aos seus filhos, mas nós não fazemos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 9. Perdeu-se o princípio da comunhão do lar. Pouquíssimas pessoas, raríssimas famílias têm um momento que se reúne pais e filhos. A mesa, por exemplo, que é um dos lugares sagrados da nossa casa, para comer, para se alimentar, para refazer as energias, mas também para compartilhar as experiências do dia ou da semana e a palavra de Deus. E lá em Deuteronômio diz essa palavra que hoje te ordeno, falarás dela andando pelo caminho, ao te assentar em volta da tua mesa, ao te deitar, ao te levantar, ata na tua testa, escreve nos umbrais das tuas portas e inculca ela aos teus filhos.
Quanto tempo você gastou esta semana, você que nos vê através da live e que tem filhos, e você que está aqui no templo, no santuário, quanto tempo você gastou para ouvir os seus filhos e para compartilhar a palavra de Deus para eles, não importa a idade. Filho sempre é filho, não tem tamanho. Para orar com eles, para gastar um tempinho ali com eles, que parece que para ti, quem sabe, é muita coisa em relação ao que tu tem para fazer lá fora nos teus negócios, mas que no mundo espiritual é tremendamente maravilhoso. Quanto tempo? Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. E essa é uma coisa marcante nas pessoas. Quem teve esse princípio, quem teve a orientação da palavra do Senhor, tem temor a Deus. Quem não teve, só a misericórdia de Deus é que pode restaurar depois de adulto e ser temente ao Senhor. A palavra, nós quebramos os princípios, nós deixamos a palavra e dizemos: não tem nada a ver, não tenho mais tempo, não dá certo. Queridos, o maior ministério de uma mãe é cuidar e ensinar os princípios da palavra de Deus, do reino de Deus, princípios morais, princípios de caráter aos seus filhos. Não tem ministério pastoral que vença isso, não tem ministério missionário, nada. Tudo, meus amados, é importante se fizer essa primeira parte como mãe e como pai, porque a mãe é auxiliadora e o pai é o líder, o cabeça, o sacerdote principal da casa. Ele também tem a mesma responsabilidade. Mas nós quebramos esse princípio e nós corremos. E aí vai dizer lá na frente, daqui a pouquinho vamos citar Eclesiastes, ele diz assim, Eclesiastes diz: todas essas coisas é correr atrás do vento. Se a obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus não tiver prioridade, tudo que está aí, que estamos fazendo, é correr atrás do vento, porque isso um dia perderá o seu sentido, e eu vou dizer novamente mais tarde. A palavra do Senhor nos diz para nós: coloque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando da preocupação do dia a dia, da solicitude da vida, da correria, do trabalho, dos compromissos. Mas ele disse: se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, na sua vida, na sua família, no seu lar, Deus vai fazer com que as coisas demais se ajustem, e Ele vai fazer com que você prospere. Mas nós corremos atrás do nosso reino, das nossas coisas, do nosso trabalho, da nossa profissionalização, da profissionalização dos filhos, da intelectualização dos filhos. Nos desesperamos, ficamos até madrugada para o filho estudar, para passar na prova, mas não ficamos até madrugada orando com ele, lendo a palavra de Deus. Quais são os valores que você tem? Olha a inversão dos valores. Isso é uma manifestação de amor pelas coisas terrenas, mundanas, as coisas passageiras, e não uma manifestação de amor para com aquilo que é espiritual e é eterno. E eu vou perguntar: quantos têm gastado noites orando pelos seus filhos, pelos seus familiares, ou meditando, estudando a palavra, para que os filhos tenham comunhão com Deus? Mas para atender os nossos caprichos e projetos terrenos que acabam daqui a pouco, a gente vira à noite, se for necessário, sem nenhum probleminha. A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios 6, 1 e 2: filhos, obedeçam os seus pais em tudo, porque isto é justo diante do Senhor, e é o primeiro mandamento com uma promessa, para que você vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E aí eu gosto de sempre dizer isso agora, querido, segura aí. Quem ensina os seus filhos, os filhos a obedecer aos pais, são os pais. E são os pais que dão a permissão aos filhos para eles serem desobedientes, rebeldes e se afastarem. Então quem tem que dar esse ensinamento é pai e mãe. Aqui, enquanto está bem pequenininho, quando está no colo, no peito, mamando, no braço, é ali que ela vai ensinar ele. Eu há poucos dias tive uma experiência aqui no templo, num culto de terça-feira, e um casal que estava aqui, a criança começou a correr muito, e eu não tive como aguentar, e às vezes a nossa língua é muito perigosa, né?
E eu fui ali no meio, cheguei para o casal e disse: queridos, essa criança é uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus na vida de vocês. Deus vai cobrar de vocês, mas vocês estão jogando ela fora. E foi um choro na hora, da mãe principalmente, do pai também, mas a mãe chorou muito. Eu disse: eu estou entregando o recado, vocês estão perdendo o filho de vocês. E possivelmente eles vão me ver nessa live hoje. Mas nós temos que ser transparente, claro. Porque essa palavra é para mim, que tenho filhos adultos já, e é para você, papai e mamãe. Somos nós que permitimos nossos filhos serem desobedientes, e somos nós que ensinamos nossos filhos a serem obedientes e ter temor a Deus. E no versículo 3 aí diz assim: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí está o papel do pai e da mãe. E nós deixamos os filhos crescer por conta. E aí vou dizer outra coisa aqui, que hoje já está dando até cadeia aí novamente. E aí o papai e a mamãe, enquanto a criança está aqui, ó, ele precisa muitas vezes usar até uma vara. E para alguém isso aqui é absurdo, para muitos. Porque a vara é para que a criança entenda que a palavra do pai e da mãe é uma ordem. E ele precisa se submeter. É diferente, mas tem uma semelhança da multa aquela no trânsito para o motorista infrator, da prisão para a pessoa que invade a propriedade alheia e leva o que não é seu. É uma forma de dizer para ele: existe leis, existe limites, e você não pode quebrar leis. A criança aprende com o papai e a mamãe que ela não pode quebrar ordens, e aí às vezes precisa de uma... Porque a palavra de Deus nos ensina isto: você corrige o teu filho com uma vara e livra a alma dele do inferno. Porém a palavra também diz assim, ó, e aí a palavra é muito clara: mas não estenda a tua mão para matá-lo, para feri-lo, para quebrar ossos. A palavra de Deus também nos ensina isto. Deus é equilibrado, Deus não é carrasco. Então a palavra de Deus está dizendo: pais, criai os vossos filhos na admoestação, no ensinamento do Senhor. Quantas mães e quantos pais que choram os seus filhos hoje, já perderam seus filhos não existem mais, já estão sepultados, porque os filhos não aprenderam a ser obedientes, não tiveram temor a Deus, não tiveram princípio. Nós quebramos o princípio, nós violamos a palavra, nós deixamos de obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz para a mulher, que lá em Gênesis, quando Deus viu, depois de não sabemos o tempo, mas possivelmente um tempo longo, Adão estava sozinho, cuidando de toda a criação que Deus tinha entregue nas mãos dele. Deus disse: não é bom que o homem, o Adão no caso, esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Palavras que Deus deu um sono profundo, anestesiou Adão, foi uma anestesia muito profunda, geral, tirou uma das costelas, cerrou a carne no seu lugar de novo. Deus fez o primeiro clone. Clone é algo de Deus, não é dos homens. Foi Deus que clonou. O primeiro ser foi a mulher foi clonada do homem. O homem é tirado do pó da terra, mas a mulher foi tirada da carne do homem. E Deus criou e deu ela como auxiliadora, para auxiliar. E Deus colocou princípios para que a mulher seja abençoada, e princípios para que o homem seja abençoado. E o princípio da mulher é que Deus deu uma missão para a mulher, e a palavra é: mulher, seja submissa ao seu marido, esteja debaixo da missão do seu marido, porque a responsabilidade é dele. Mas a grande parte das mulheres e os movimentos do mundo hoje, contrariando a palavra de Deus, contrariando o princípio de Deus, elas estão se impondo para serem superior ao homem. A mulher, meus amados, é mais fraca, é mais frágil, com exceção de algumas que fazem muito treinamento para serem muito fortes, e aí elas se tornam mais fortes que alguns homens, mas é algo montado, algo fictício. Mas é mais frágil emocionalmente, é mais frágil fisicamente, e Deus não planejou que ela carregue a carga da administração da casa, dos negócios, da empresa na sua costa, mas que ela auxilie o seu marido em todas as áreas que ele está envolvido, em tudo aquilo que Deus coloca nas mãos dele para administrar. E aí a palavra diz em seguida: maridos, e vocês, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja.
Mas tem muito marido hoje, e aí a palavra diz que o Senhor morreu pela igreja, nós sabemos disso, que Ele morreu. E a palavra diz que para apresentar a si próprio, como noiva, igreja santa e gloriosa, sem mácula, sem ruga. E a palavra diz que o marido tem que cuidar da mesma forma, para que a esposa tenha o prazer de conviver com ele, a alegria. Mas como tem maridos maltratando as suas mulheres, e transformando a sua mulher em objeto, quebramos o princípio que a palavra de Deus nos coloca, mas que gera bênção, que gera alegria, que gera contentamento, que dá prazer, que traz a vida abundante para dentro da casa, da família. Nós quebramos, as mulheres quebram, os homens erram. E aqui no texto que nós lemos de 1 João, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, proíbem o amor ao mundo agora. Nós temos várias vezes, não faça, não faça, não faça, mas aqui tem uma proibição. Deus proíbe a gente amar o mundo, porque amar o mundo é tirar Deus do centro do coração, é colocar o mundo no coração. Mas como nós, amados, temos uma facilidade para fazer isso. Tiago capítulo 4, versículo 4, também diz assim, ó: aquele que se constitui amigo do mundo, se torna o quê? Olha, queridos, nós estamos vivendo uma época, um tempo contemporâneo, em que as pessoas estão apegadas de dia e de noite. Ontem à noite, lá no nosso culto, tivemos uma decisão, que eu esperava ver um sinal há muito tempo, e eu estava ansioso por esse sinal. Preguei no domingo passado lá, e essa pessoa, eu vi ela chorar na hora do culto, mas eu dei um tempo e disse que elas precisavam pensar mais, porque eu estou cansado de ministrar a palavra e não ver atitude. E ontem essa pessoa foi à frente, e eu percebi ontem muito quebrantamento. Sentiu isso, Idailson? E o que eu fiz com essa pessoa na hora da oração foi dizer assim: olha, você ama as coisas terrenas, você ama o mundo, você é avarento. Rejeita esse mal, esse espírito vai te matar um dia, vai te tirar totalmente da presença de Deus, você não destruir. Mas aqui está dizendo, a amizade do mundo é inimizade contra Deus, é inimizade em relação a Deus. Será que você não está amando o mundo e as coisas que existem no mundo? Deixa eu te perguntar, você conseguiu ter vida devocional o tempo todo esta semana? Pode ser que exatamente o fato de você ter várias outras prioridades, que entre aspas, mas para você é mais importante, quem sabe até dormir, descansar, que é tudo necessário, a hora de comer, pode ser exatamente o sinal de que você ama as coisas do mundo, ama o mundo, em detrimento o amor a Deus. E esse posicionamento, a palavra diz que é inimizade contra Deus. Ou seja, é como aquela mulher que tem um amor muito grande pelo seu marido, é apaixonada pelo seu marido, mas percebe que o seu marido volta e meia está flertando com outra. O que os homens acham que essa mulher vai sentir no seu coração? Vamos inverter então. É aquele homem que é loucamente apaixonado pela sua esposa, mas percebe que volta e meia ela está dando uma piscadinha, um sinalzinho, flertando com outros homens. Deus olhando para nós, quem sabe Ele está vendo daí para frente, muito para frente, na nossa vida, e nós achamos que não tem nada a ver, que não tem nada, que não tem problema nenhum. Queridos, esse amor, esse prazer, essas intenções, esses desejos, ou esse contentamento, essa satisfação pelas coisas mundanas, a palavra diz que nos leva a desenvolver os prazeres e os desejos da carnalidade. E abra Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21 aí. Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Isso
leva você inconscientemente, ou quem sabe conscientemente, a começar a desenvolver os prazeres e as coisas carnais. Pode ser que você não esteja no primeiro grupo, mas é muito difícil não estar nesse primeiro grupo já. Pode ser que você não esteja no segundo, em termos, mas no terceiro você vai entrar de cabeça. Primeiro grupo é: as obras da carne são manifestas, quais são? Depois dos pontos aí, ó: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A impureza começa com os entretenimentos, na sua televisão, no seu celular, através da mídia, da internet. Você começa a ver coisas que não é para entrar para os seus olhos, porque vai para o seu cérebro, e começa a alimentar a sua mente, e você começa a ter outros desejos fora do seu casamento, ou desejos que ainda não está no seu tempo permitido da sua intimidade, e vai poluindo a sua mente. Vai poluindo a sua mente. E você vai desenvolvendo os prazeres. Não precisa você estar no adultério, numa prostituição, mas vai desenvolvendo já a impureza, a libertinagem, que já é mais violento, muito mais violento, e não vamos falar isso aqui agora. Verso 20, é o segundo grupo, onde nós aplicamos a nossa fé: idolatria e feitiçaria. Talvez você não vai a consultar, e nas semanas oramos com várias pessoas que foram atrás, até bem longe, de médiuns, para resolver situações dentro da igreja, e fazendo isso, queridos. Nós tivemos essas semanas, 2 semanas aqui, muito trabalho, além das congregações, aqui na cidade, aqui em volta, com pessoas envolvidas nisto, envolvidas na feitiçaria. Mas quem sabe você não está nesse ponto, mas você tem um monte de superstição. Não varre a casa depois das 6 horas da tarde. Não pode varrer a casa de dentro para fora. Não pode passar por um gato preto. Não pode passar por baixo da escada. Não pode ver uma sandália virada. Não sei mais o que, não sei mais o que. Está cheio de superstição. Vai fazer um chá, que as ervas, as folhas foram dadas por Deus para remédio, mas tem que ser 3 ou tem que ser 7. E depois pega a folha e joga para trás, aí toma o chá. Isso é da feitiçaria. Só um exemplo, tem muitas outras coisas. A orelhinha, a patinha do coelho, a ferradura do cavalo, que pisou em tanto estrume, e depois você leva a proteger a sua vida e sua casa. Atendemos um caso essa semana que a pessoa queimou até o chip do celular e a carteira. Ele entendeu, e foi uma bênção, meus irmãos. A família estava debaixo de uma cadeia de demônios, de entidades malignas. A família ficou liberta, não precisou fazer nada. Só fomos conversando, entregando, mostrando palavra, conversando. E a pessoa foi entregando e foi fazendo. E depois o ambiente ficou livre. Queridos, será que nós não estamos vivendo, quebrando princípios da palavra de Deus e desonrando o Deus Santo, o Deus que nos ama, o Deus que cuida de nós? Mas a idolatria é tudo aquilo que toma o primeiro lugar no nosso coração, que não é Deus, é um ídolo. Pode ser a tua casa. Conheço uma pessoa que tem uma casa maravilhosa. Essa pessoa já é avó, ela tem netos, ela tem uma sala que é um sonho. Mas nenhum neto pode entrar na sala da avó e não leva visita na sala. A sala está arrumada. Ela recebe só na cozinha, na copa, mas na sala não entra, mas a sala está impecável. E ela faz questão de mostrar a sala para as pessoas da porta, assim, ó. Mas lá não senta-se. Sofá, tudo, mas lá não sentam, porque aquilo é para estar sempre arrumado. Sabe o que é isso? Um grande ídolo no coração daquela mulher. Mas tem aqueles que o ídolo deles é uma gaveta lá no armário, que tem umas coisinhas que se alguém pegar, se alguém mexer, se alguém tocar, é um ídolo, queridos, isto. Não tem as coisas para abençoar a si mesmo e abençoar os outros. Espírito de avareza.
quebramos princípios. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Você está sentado numa cadeira, nós estamos usando aqui uma transmissão através de um celular, eu tenho um microfone na minha mão, um tablet na minha frente, lâmpadas do meu lado, mas tudo isso aqui vai passar. E eu e você iremos para uma eternidade, para a eternidade, com Deus ou sem Deus. Depende o que a quem nós temos dado prioridade nesta vida. Depois de feitiçaria, aquilo que se coloca a fé e a idolatria, nós temos uma lista agora do comportamento das pessoas, que a palavra chama de obras da carne, aqui ó, do comportamento, do relacionamento interpessoal do dia a dia. Ódio, discórdias, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, urgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A amizade do mundo, o comportamento com o mundo, amados, ela vai nos levar imediatamente a praticarmos as obras da carne. Porque, olha aqui, o mundo e a nossa carne caminham muito paralelo. De onde veio a carne que nós temos no nosso corpo? De onde veio? Do pó da terra, que é mundo. Deus nos fez do pó da terra, queridos. A nossa carne é daqui, ela quer curtir aqui, ela quer vivenciar aqui. Daí todas essas coisas que são transitórias, passageiras, ser uma perseguição muito grande para cada um, porque nós somos tentados a isto. Olha aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 6 e o versículo 7. Vamos dar uma olhadinha rápido. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 6 e o versículo 7. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Olha aqui, queridos. O versículo 8 ainda. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ódio, vingança, ressentimento, fofoca, maledicência, ciúme, inveja, e aí vai a lista enorme. É coisas da carne. A prática de não pedir perdão, de não liberar perdão, de não se humilhar, de não admitir que errou. É orgulho, é carne. E nós achamos que não tem problema nenhum. Eu vou à igreja, eu assisto o culto, eu dou oferta, eu dizimo, etc. Eu até faço visita, eu vou em alguns lugares, tudo bem. Só que a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 7, palavra de Jesus, capítulo 7, verso 21, diz assim, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Verso 23. Naquele dia muitos me dirão, mas Senhor, é uma reclamação que vão estar fazendo, mas Senhor, em teu nome, e vão dar uma lista de coisas que fizeram, e Jesus diz assim, ó, eu lhes direi abertamente, não vos conheço, apartai vós de mim, vós que praticastes a iniquidade. O mundo já é iníquo, meus amados. O problema é que tem muita gente se dizendo cristã, usando o nome de Jesus, congregando em igreja, celebrando ceia de maneira errada, fazendo uma comunhão para a sua própria condenação e praticando a iniquidade do mesmo jeito. E a palavra do Senhor está dizendo para nós aqui, amados, não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Deus não criou você para a perdição, Deus não criou nenhum de nós, amados, para ser condenado. Jesus não veio, a palavra diz que Jesus não veio para, ele mesmo disse, para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Jesus já fez tudo o que é necessário para a salvação das pessoas. O que nós precisamos fazer agora é nos esvaziar de nós mesmos e sermos obedientes ao Senhor. E a palavra está dizendo, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí nós nos vemos
Inconscientemente, quem sabe você estava até agora atolado, cheio, derramando de amor pelas coisas mundanas e terrenas. Eclesiastes capítulo 2, eu quero que você leia todo depois. Aliás, não vou ler porque o texto é grande. Do capítulo 2, versículo 4 ao 11 principalmente, o escritor do Eclesiastes diz assim, olha: amar ao mundo é correr atrás do vento. O amor pelas coisas mundanas é correr atrás do vento. Depois você lê o Eclesiastes todinho, o capítulo 2, para você ver isso, o que está descrevendo ali o escritor. Os prazeres mundanos, amado, os prazeres mundanos e a preocupação da vida sufocam a palavra de Deus. Jesus contou uma parábola do semeador em Lucas capítulo 8, versículo 14. Ele está explicando agora a palavra para os discípulos, estavam curiosos para saber o que significa isto. O semeador saiu a semear e semeou, e uma semente caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. A outra caiu num terreno pedregoso, brotou e logo veio o sol, não tinha muita terra, não tinha umidade suficiente, ela morreu. Outra caiu num terreno que aparentemente era bom, mas tinha muitas ervas daninhas. As ervas daninhas cresceram junto e sufocaram ela. E por fim uma caiu em boa terra e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E eles terminou a prédica de Jesus ali, saíram com os discípulos para um lado, pós aquele culto daquela manhã ou daquela noite. O texto não diz que horas era, e os discípulos perguntaram para Jesus, nos explica a parábola. Eles não tinham entendido a parábola, e Jesus fala que a semente é a palavra de Deus. Aí de Lucas capítulo 8, queridos, versículo 14, e o Eclesiastes é o Eclesiastes capítulo 2, olha aqui, ó, Jesus diz assim, olha, e aí peguei só o 14 aqui, olha: a semente que caiu entre as ervas daninhas, e elas sufocaram, cresceu, mas as sufocaram, são aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra no seu coração, e dizem, mas que palavra que eu li agora, mas que palavra da minha devocional, mas que mensagem que foi pregada, mas que palavra que Deus me deu. Mas sai dali, e as preocupações de horas depois, do dia a dia, do trabalho, das coisas, do lazer, do entretenimento, do ganhar dinheiro, do administrar, sufocam, e horas depois, ele não lembra mais nada daquela palavra. E uma palavra esquecida não pode ser obedecida. Uma palavra esquecida, ninguém pode meditar nela. Uma palavra esquecida não edifica mais, queridos. São aqueles que esquecem a palavra. E lá em Gálatas, e agora não lembro o texto aqui, não está na minha mente, que o texto agora diz assim, ó: ai do ouvinte esquecido. E as coisas do dia a dia, os compromissos do dia a dia, tendem a sufocar a palavra do Senhor. Quando nós nos afeiçoamos ao mundo e caminhamos na direção do mundo, facilmente nós somos conduzidos a pecarmos de maneira mais profunda e de forma muito mais séria. Eu já disse antes, a cairmos na imoralidade. Jó, capítulo 1 e o versículo 5. Jó, capítulo 1 e o versículo 5 diz assim, ó: decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecendo holocausto segundo o número dos seus filhos, pois dizia Jó: talvez os meus filhos tenham pecado aos olhos do Senhor, talvez os meus filhos blasfemaram contra Deus. Olha aqui, queridos, em seu coração, assim Jó fazia continuamente. Por isso que Deus, quando dá testemunho para Satanás sobre Jó, Deus diz assim, ó: vistes o meu servo Jó, não existe homem mais íntegro do que Jó. A palavra íntegra é o topo, o topper das qualidades de uma pessoa. Ele é um homem, uma mulher íntegra. Misericórdia de mim, misericórdia de nós, que eu tenho dúvida se nós merecemos esse título. Estamos muito longe. Deus disse isso, mas olha como é que Jó fazia.
Seus filhos já eram adultos, seus filhos já eram casados, seus filhos já tinham famílias, seus filhos se reuniam para celebração familiar, para comunhão, para a reunião do seu oikos, que era uma reunião de comunhão. Eles se reuniam. E no outro dia, Jó preparava um culto, um sacrifício, uma oferta ao Senhor, de pedido de perdão. Se porventura os seus filhos pecaram, queridos, nós vivemos uma época que os pais não estão nem aí, nem sabem o que os seus filhos estão fazendo, nem imaginam o que os seus filhos estão fazendo, naquele quarto, com a televisão, com o celular, sozinho de porta trancada. Como eu ouvi de uma avó nesta semana. Estou muito aflita, pastor, pelos meus netos. A gente chega na casa, está cada um num quarto, trancado, vai na porta trancada, mas estão assistindo coisa lá dentro. O que é que eles estão vendo? Papai, mamãe, o princípio é que você seja o admoestador, que é aquele que orienta, que instrui os seus filhos. Portanto, não deixe os seus filhos se isolar, porque os seus filhos se isolando, você vai perder eles para a eternidade. Perder para a eternidade significa ir para o inferno. Jó tinha um temor a Deus e um cuidado muito grande para com os seus filhos. Em Mateus capítulo 14 e o versículo 6 nós encontramos: ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. E vocês olhando o texto para frente já vão saber o que é que Herodes mandou. Ela pediu, até o versículo 11 aí, ó. E ela pediu. Herodes disse: pode me pedir, aliás, Herodes disse: pode pedir o que você quiser, eu te darei, até a metade do reino. E ela, não sabendo, porque era uma adolescente, tudo indica que era uma adolescente, ainda pré-jovem, ela correu para a mãe. Herodes, a pedido da mãe dela, tinha prendido João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio para dizer para a humanidade: endireitai o vosso caminho, porque o reino está próximo. Endireitai as vossas veredas, porque o reino está chegando. E ele dizia para Herodes: não é lícito você viver com a mulher do teu irmão. Ela tinha largado o irmão de Herodes para viver com ele. E ela odiava João, porque João não apoiava o seu pecado. Será que você agradece a Deus por uma pessoa que chega para ti e diz: olha, isso é pecado, está errado, ou você fica com raiva? E a palavra diz que Herodes, não querendo desagradar a enteada, nem os convidados que estavam à mesa, ele deu a ordem: decepem João Batista. E eu fico sempre pensando nessa cena. Como é que aquela menina de mais ou menos 15 a 17 anos, mais ou menos que era a idade dela, ela recebe a cabeça de um homem num prato e não desmaia, não se desespera nem nada, e leva para a mãe lá no ambiente interior da casa? Porque as pessoas ali já estavam possuídas pelo príncipe deste mundo, que é Satanás, queridos. Elas fazem as coisas naturalmente. Tem pessoas que estão prostituindo naturalmente e querem estar na igreja ainda. Acham que estão bem, roubando, mentindo, defraudando, e para estar natural. Porque elas já estão isoladas, totalmente isoladas de Deus, já estão aprisionadas no reino das trevas. O amor ao mundo é sinal de morte espiritual. Paulo falando para Timóteo agora, no capítulo 5 de 1 Timóteo, e o versículo 6, ele diz assim, ó: entretanto, que se entreguem aos prazeres da vida, aqueles que se entregam aos prazeres da vida, está morto, morta. Falando aqui das viúvas agora, Paulo está falando para Timóteo, que não considerem viúvas aquelas que têm menos de 60 anos, aquelas que têm filhos que podem amparar, não se considerar para a igreja assumir a responsabilidade, mas que sejam aquelas acima de 60 anos, que tenham dado bom testemunho, bons exemplos, e que tenham criado filhos.
e ensinado, e ainda diz mais, e que tenho lavado os pés dos discípulos. E a palavra lavar o pé aqui significa abençoou o profeta, abençoou o missionário, cuidou da casa, cuidou dele, de alguma maneira deu apoio, ou a missionária. Aí diz aqui, olha, entretanto, os que se entregam aos prazeres da vida, mesmo vivas, estão mortos. E essa palavra é para nós também. Aquela pessoa que se entrega aos prazeres mundanos, carnais, ela está viva fisicamente, mas espiritualmente está morta. Gênesis capítulo 34, versículo 1 e 2, conta a história de uma garota, de Diná. Um nome que a gente não usa tanto, mas temos pessoas no nosso convívio que chamam Diná. Olha aqui, ó. Diná era uma jovem. Ela sabia que não poderia sair do círculo familiar, mas um dia ela quis sair para ver como é que estava acontecendo as coisas lá fora. E a palavra diz que o filho do príncipe daquela terra, quando viu ela, e eu quero dizer para vocês, os filhos do Senhor, as filhas do Senhor, são príncipes e princesas, lindos e maravilhosos. Será que você tem visto assim os seus filhos? E quando viu aquele moço, pegou aquela garota à força, estrupou ela, literalmente. E a alma dele se apegou a ela. E aí depois que ela foi embora, ele pediu ao seu pai para ir falar com a família, com Jacó e com os irmãos dela, para que ela fosse dada a ele como esposa. E você vai ler o texto, vai ver uma cena terrível. Os filhos de Jacó se revoltaram, porque era um crime, é uma ofensa a Deus. Na nação de Israel, um abuso é algo terrível que acontecer com aliás, por ser humano, para a garota, para o garoto que acontece isso, amados, é algo terrivelmente destruidora, mas a carne malignamente mundana leva as pessoas a fazer isto. E o final da história no capítulo 34 é que os filhos de Jacó mataram todos os homens daquele reino por causa desta situação. Os desejos da carne, aliás, o amor ao mundo, as coisas carnais, as consequências são terrivelmente funestas. Provérbios capítulo 14, versículo 13, vai dizer que o final, e foi o que aconteceu com a atitude de Diná ter saído da cobertura dos seus pais, da cobertura dos seus irmãos. E a palavra que eu queria dizer aqui, ó, ela desejou andar na sua própria vontade. Você imagine a mente de uma garota que pessoas, por causa de uma ou de um garoto que por causa de desobediências morrem. Aqui foram muitos homens que morreram. Como é que ficou a vida dela? Aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 13, diz assim, ó: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Ela sentiu que ela poderia, que ela deveria sair, que ela podia fazer a vontade dela, a palavra é essa, que ela poderia fazer a vontade dela, andar na sua própria vontade. Semana eu ajudei uma pessoa que andou na sua própria vontade, e o negócio foi tão desesperador que ela tentou 3 suicídios já, com 15 anos. Andar na sua própria vontade é abrir a porta da destruição para a nossa vida. Por isso que Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ensinou dizendo assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Mas nós dizemos: Senhor, mas a minha vontade é tão boa, eu queria fazer a minha agora. Isso faz parte, amados, dessa convivência, dessa amizade, desse envolvimento mundano. A nossa atitude diante do mundo deve ser a mesma de Moisés lá no Egito, capítulo 11 de Hebreus, e o versículo 25. A palavra do Senhor diz que mesmo Moisés morando no palácio, estando na casa real, Moisés tendo todas as regalias de um príncipe, Moisés tinha
toda a polpa de um príncipe, mas Moisés desistiu daquilo, decidiu ser maltratado com o povo judeu, que era escravo, porque ele reconheceu que ele era parte daquele povo e não era parte do povo, da corte egípcia. Moisés decidiu, amados, abandonar, fugiu da casa de Faraó e foi se encontrar com o seu povo. Olha aqui para mim, meus amados. O mundo oferece coisas grandiosas. O mundo oferece para nós coisas tremendamente atraentes. O mundo nos oferece, amados, regalias. Mas o final delas é morte espiritual. O final delas, amados, é destruição. E para concluir, chegará o dia em que as coisas materiais, as coisas terrenas, os prazeres mundanos, aquilo que a gente tem uma curtição por elas, perderão o seu sentido e o seu valor. Os carros, as propriedades, os diplomas, as pós-graduações, as contas bancárias, os aviões, ou as bicicletas, as motos, tudo perderá o seu sentido. E o que as pessoas mais desejarão nesta hora é estar bem com Deus. É quando chegará o momento que nós entraremos pela porta, chegaremos à porta da eternidade. Todas essas coisas aqui não terão mais valor nenhum. Quando tudo à nossa volta perder o seu valor, quando tudo acontecer dessa forma, a nossa alma só desejará uma coisa: estar bem com Deus para se encontrar com Ele. E esse estar bem com Deus depende da obediência à sua palavra agora, ou não estará bem quando chegarmos lá. Isso dependerá da escolha que cada um fez. Andar de maneira independente, sendo religioso, ou amar a Deus sobre todas as coisas e fazer a sua vontade. Amar a Deus ou amar ao mundo é o que fará a diferença para a eternidade com Deus ou para uma eternidade sem Deus. Por isso a palavra diz para nós: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a concupiscência do mundo, as concupiscências dos olhos e os desejos da carne são terrenos, mundanos, e elas passarão. Fique de pé. Eu quero orar com você neste momento. Eu gostaria de perguntar a você: quem tem exercido o primeiro lugar no seu coração? Quanto tempo você gasta para você e para suas coisas? E quanto tempo de qualidade você gasta com a palavra de Deus, com a sua comunhão com Deus? Como está a sua vida diante da palavra do Senhor? Deus lhe ama. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu-nos o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus lhe ama. Deus ama cada pessoa, mas Deus não tolera a desobediência e o pecado. Quem somos nós diante de Deus e desta palavra? Curve a sua cabeça. Quem sabe nessa manhã você precisa, lá em casa, através dessa live, você precisa pedir perdão diante do Senhor. Quem sabe você precisa nesta manhã dizer: Deus, eu quero abandonar a vida que eu estou vivendo para viver a tua vontade, a tua palavra, Senhor. Me perdoa, Deus. Quem sabe isso implica em você pedir perdão ao cônjuge, pedir perdão aos pais, pedir perdão aos filhos, pedir perdão ao seu discipulador, pedir perdão àquelas pessoas que estão à sua volta. Quem sabe isso implica em você pedir perdão lá no seu trabalho amanhã, para os teus funcionários ou para os teus patrões. Quem sabe isso implique também em restituição, em ter que restituir. Quem sabe isso implique em você ter que abrir as gavetas da sua vida e colocar para fora tudo aquilo que está escondido lá, que você tem deixado o mundo tomar conta da sua vida, e tem amado o mundo
e amado as coisas mundanas e não tem dado prioridade à palavra do Senhor, não tem obedecido ao Senhor. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, queremos te agradecer nesta manhã, Senhor, porque o Senhor nos ama. E a tua palavra nos diz que o Pai que ama, corrige e trata. O Senhor está tratando conosco, Pai, porque o Senhor sabe o tempo que temos pela frente ainda. O Senhor sabe o tempo da nossa existência nesta terra, ó Deus, e quando teremos que chegar perante o Senhor para prestarmos conta da vida que o Senhor nos deu para vivermos aqui, Senhor, os anos que o Senhor nos deu. Deus, esta passagem pela terra que nós estamos tendo, Senhor, e nesta hora eu me humilho diante de Ti, Senhor. Eu apresento diante de todos os meus ouvintes aqui presentes ou através desta live, que o Senhor os encontre agora de maneira gloriosa, que o Senhor visite cada um deles de maneira gloriosa, e aquilo, Pai, que eu não tive a capacidade de ouvir o Teu Espírito para comunicar na Tua palavra, que o Senhor, Deus, pelo Teu Santo Espírito agora, esteja revelando na mente e no coração de cada um deles, esteja trazendo a luz agora, trazendo, Senhor, claridade na mente e no coração de cada pessoa, para que eles possam ver como estão vivendo, enquanto é tempo, enquanto é cedo, enquanto é hora, ó Deus querido, para corrigir e para consertar. Que o Senhor derrame a Tua bênção e a Tua graça, que o Senhor derrame, Senhor Deus, sobre cada coração, ó Deus querido, nesta manhã, ó Deus, a bênção da humildade, da submissão, dando sabedoria, trazendo cura, trazendo libertação, Pai. E aqueles que estão pedindo perdão diante do Senhor agora, quem sabe estão dizendo: meu Deus, eu estou perdido e não sabia, eu não tinha noção de que eu estava tão longe do Senhor. Que nesta manhã a Tua graça venha sobre a vida deles de maneira abundante, que eles possam voltar-se para Ti, pedindo perdão, Senhor Deus, se humilhando, abandonando, renunciando àquelas coisas que não Te agradam, que não glorificam o Teu santo nome. E que o Senhor derrame a Tua bênção da vida abundante, Deus da prosperidade espiritual, Deus da prosperidade de como na comunhão contigo, Senhor, da vida de oração, de entendimento da Tua palavra, de cura da alma e de libertação, Pai. Que o Senhor os abençoe também nos seus trabalhos seculares, mas que as coisas, os trabalhos, tudo esteja em segundo lugar na vida de cada pessoa, e que o Senhor possa exercer o primeiro lugar das nossas vidas, na vida da Tua igreja, e que o mundo, Senhor Deus querido, e os prazeres carnais sejam sacrificados para a glória do Senhor, sejam entregues a Ti, ó Senhor, para que a nossa alma e a nossa comunhão contigo seja real. É o que nós Te pedimos nesta manhã, e nós Te agradecemos, ó Pai, em o nome bendito e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amado. Amém e amém. Vamos ouvir esta música ainda, adorando o Senhor, e logo depois da música nós estaremos desligando a nossa live. Eu quero que você permaneça um pouquinho para nós vermos as fotos e o nosso desafio que nós temos para passar nessa manhã. Eu sei, há um lugar que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá na sua
lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Ele é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e as misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, ilumine a nossa mente, o nosso coração e de todo o povo de Deus, e nos dê sabedoria para entendermos aquilo que é mundo e aquilo que é carne, e andarmos na vontade do Senhor cada dia, para a sua glória. Amém e amém.